Estimados irmãos, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta rúbrica Master Coach insere-se na categoria ou subcategoria do coaching espiritual, que tem como intuito discipular ou, por outras palavras, transmitir o conhecimento, transmitir a graça, para que possa alimentar, edificar e capacitar continuamente aos líderes, a nós, enquanto aqueles que cremos num Deus único e Salvador, para que possamos estar aptos a poder não só compreendermos a nós próprios enquanto autoconhecimento, mas por essa via também possamos nas entranhezas daquilo que representam o plano de Deus, o plano meticuloso do Senhor, que para os olhos do homem representa um assombro, mas por essa via cada um possa compreender qual é o seu chamado individual, qual é o seu chamado específico, e por intermédio do dom do Espírito Santo, o dom da fé, bem como todos os demais dons que emanam a partir do seu Santo Espírito, cada pessoa possa estar apto a compreender os planos do Senhor, bem como a obter esta injeção do poder para contornar as tentações, para vencer o pecado, bem como para poder cumprir integralmente o seu propósito de vida enquanto missão, uma missão terrena que cada um carrega no seu DNA desde a fundação dos tempos. Pois o Senhor escolhe os seus servos em função do coração de cada um. Pois o Senhor, sendo o Criador, sendo aquele que é o Criador não criado, Ele então conhece todas as suas criaturas, conhece tudo que tem vida, conhece o coração de todos e de cada um. Então Ele tem soberania, tem a independência para poder escolher os seus instrumentos e por via do seu maná, que é o seu conhecimento, que é a sua sabedoria, que é o seu dom, Ele então encarrega-se pessoalmente de instruir os seus servos, os seus instrumentos, para que eles possam manifestar e viver em comunhão contínua com o Senhor. Para o dia de hoje temos como tema a história de Josué, este tema que vai ser preenchido segundo excertos de diversas partes das Escrituras Sagradas. Pois Josué, sendo discípulo de Moisés e pelo papel que ele teve na história da salvação do povo de Israel, para se compreender a sua história como tal, devemos retirar diversos excertos de diversos livros, quer sejam dos livros do Pentateuco, quer seja o primeiro livro da secção de História das Escrituras Sagradas, que é propriamente o livro de Josué. Voltando um pouco para a última aula, nós na última aula falamos de Moisés. Moisés, que em hebraico pronuncia-se Moshe, que significa aquele que tira ou aquele que liberta. Então, esta que foi a grande missão que Moisés teve, quando o Senhor, descendo para Moisés, no Monte Horebe, dirigiu-se a ele nos seguintes termos: o clamor e a súplica do seu povo subiu até mim. Então tu, Moisés, vai até o Egito e vai lá convencer o faraó a retirar o povo, a libertar o povo, para que o povo possa ir adorar ao Senhor, possa ir celebrar a Páscoa lá no deserto. Mas o Senhor, assim, quando o fez, também permitiu, porque deu a conhecer a Moisés que aquela tarefa, aquela missão não seria nada de fácil, porque iria encontrar uma oposição acérrima por parte do faraó. Mas é o próprio Senhor que permitiu, foi o próprio Senhor que endureceu o coração do faraó, para que, através disso, então o Senhor manifestasse o seu lado vingativo. Então vimos aquele Deus vingativo que, por causa do endurecimento do coração do faraó, ele de seguida, para manifestar o seu poder, a sua soberania, enviou pragas. E dessas pragas, foi na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, que o faraó acabou finalmente por ceder. Mas ainda assim perseguiu este povo até outras barreiras que encontraram-se mais à frente, nomeadamente o Mar Vermelho, nomeadamente toda a travessia do deserto, as contendas que teve com o povo ao longo de toda uma travessia. Então, este foi o que nós tratamos na última aula, que era o papel de Moisés e a sua missão de salvação do povo, retirando do jugo de escravidão, levando-os até a terra prometida
Isto em alusão a uma promessa que Deus já tinha feito com os antepassados de Moisés, nomeadamente com Abraão, com Isaac e com Jacó e com José. Então, hoje vamos nos deter sobre a história de Josué e, como tal, vamos ver essa história, esta reflexão subdividida em 5 partes. A primeira parte vamos iniciar propriamente com o significado do nome Josué. Depois vamos passar para a segunda parte em que Josué inicia as suas primeiras aparições no livro do texto bíblico. Ele é apresentado como um auxiliar de Moisés. Então, as primeiras aparições de Josué é ele a trabalhar em auxílio ou assessorar o Moisés, que na altura era o líder, a poder cumprir a sua missão. A terceira parte da história de Josué, vamos falar de Josué como um dos 12 espiões que foi enviado para ir explorar a terra de Canaã e voltar com um relatório descritivo para informarem ao seu mestre, ao seu líder Moisés, para que eles pudessem compreender quais eram as características, quais eram os riscos, quais eram os perigos, que tipo de estratégia eles deveriam incitar para conseguirem conquistar a terra prometida. A quarta parte é quando há a sucessão de Moisés por Josué, quando o mesmo Senhor, Deus, dá a conhecer a Moisés que não seria Moisés quem iria fazer a travessia, mas mostrando a terra prometida por cima de um monte. Então ali o Senhor deu a conhecer que iria ser um outro servo, no caso iria ser um dos seus discípulos, que iria se encarregar de fazer a travessia do povo. É quando Moisés, preocupado, então consulta o Senhor confirma que seria Josué. É quando aqui, na última parte, vamos falar sobre a estratégia que Josué usou para fazer a travessia, que seria entrar na terra de Canaã a partir da porta de entrada, que no caso foi Jericó. Então, de que forma é que Josué liderou a entrada do povo na terra de Canaã a partir de Jericó. Então, quanto ao significado do nome, Josué, de nome familiar, é Oséias. Então, nome familiar, nome que foi atribuído Josué à nascença pela família é Oséias. E Oséias significa salvação em hebraico. Oséias, ele é filho de Num. E ele é descendente da tribo de Efraim. Vale recordar que a tribo de Efraim é uma das 12 tribos de Israel e Efraim era precisamente um dos filhos de José. Um dos filhos de José e também um dos netos de Jacó. José, filho de Jacó neste caso. Então, Oséias é filho de Num, descendente da tribo de Efraim. Então, depois, a narrativa do texto bíblico retrata que em Números, no capítulo 13, 1 a 8, sabemos que o livro de Números é o livro que se ocupa do recenseamento do povo. Então, nesta passagem, nesta ocasião, o Senhor diz a Moisés para que ele organizasse 12 líderes que fossem chefes das suas famílias para que estes fossem ser enviados como espiões para irem explorar a terra de Canaã. Então, quando Moisés faz este recenseamento desses 12 líderes que representavam as 12 tribos, um destes era Oséias, da tribo de Efraim. É quando Moisés, nesta mesma passagem, rebatiza a Oséias, atribuindo outro nome, dizendo que desde então tu vais chamar Josué. Josué que passa a significar Deus é salvação. Então, Josué, que tem um nome aproximado a Yehoshua na pronúncia hebraica, é uma prefiguração de Cristo enquanto um salvador ou alguém enviado como sendo um instrumento para a salvação do seu povo. Mas também devemos nos recordar, esta cronologia, como vocês veem, trata da história de Josué. E nós queremos ver qual foi a escatologia da evolução de Josué desde o seu nascimento, origem, como é que ele foi chamado, como é que ele começou a
a prestar o serviço em auxílio a Moisés, depois como é que Moisés o capacitou, treinou até que ele depois sucedesse a Moisés, depois ele fizesse a liderança como tal. Então, como tal, isto não é encontrado num único livro que mostra esta sequência. Então, nós vamos buscar extratos de diversos livros da história da Bíblia, compilar para podermos compreender esta escatologia que eu estou aqui a explicar. Então, depois de nós compreendermos o significado do nome Josué, então vamos perceber que inicialmente Josué, quando inicia as suas funções, ele é apresentado como auxiliar de Moisés. Auxiliar em que sentido? Josué era aquele que era um assessor pessoal e assessor direto de Moisés nos trabalhos que Moisés fazia de liderar o povo, bem como nos trabalhos que Moisés fazia de poder ir receber o plano e poder interagir com Deus. Porque as Escrituras Sagradas descrevem que Moisés tinha encontros particulares com Deus, como se Moisés tivesse uma intimidade com Deus, como se Moisés fosse amigo pessoal de Deus. Então, nestes encontros pessoais privados que Moisés tinha com Deus, a única pessoa que assistia a esses encontros, ou que participava ou ficava de perto, era Josué. Por quê? Porque Josué foi nomeado pelo próprio Moisés como seu assessor, como seu auxiliar direto. Então, em que momento é que Josué aparece a auxiliar a Moisés? Há 3 momentos principais que Josué aparece a auxiliar Moisés. A primeira dessas vezes é quando Moisés foi receber a lei no Monte Sinai. Então, o próprio Josué já assistia, já auxiliava Moisés desde o tempo que Moisés foi receber a lei. Mas não no momento em que ele foi receber o decálogo, porque quando Moisés foi receber o decálogo, estava somente ele e Deus. Mas quando Deus volta a chamar a Moisés, para que Moisés fosse receber a lei cerimonial, que era a lei do culto, que é uma das partes ou das disposições do decálogo, porque o decálogo nós sabemos que tem 3 disposições. Tem a lei moral, tem a lei civil, tem a lei cerimonial ou a lei do culto. Então, quando Moisés sobe para receber a lei do culto, como organizar o tabernáculo, como organizar a tenda, como organizar as assembleias celestiais, como organizar os encontros que o Senhor iria ter com o seu povo, que representavam os momentos em que o Senhor convivia em meio ao seu povo. Então, Josué também participava, auxiliava. Outro momento em que se descreve Josué auxiliar a Moisés é que Moisés, quando foi montar a sua primeira tenda no deserto, que ele fez com que essa tenda ficasse a uma distância do acampamento onde ficava a comunidade. E ele designou aquela tenda como um local onde qualquer um que quisesse cultuar, quisesse buscar a Deus, fosse para aquele local isoladamente e o fizesse. Mas ocorria que sempre que Moisés pessoalmente fosse para ali para a tenda, todo o resto do povo punha-se de pé e acompanhava com seus olhos a Moisés. Ficava extremamente atento. E sempre que Moisés chegasse àquela tenda, eles viam uma nuvem, que era o próprio Deus, que descia até a entrada da tenda e estacionava ali. E somente Josué é quem entrava naquela tenda juntamente com Moisés, onde o Senhor tinha encontros particulares com Moisés. E quando o Moisés entrava, o povo via a nuvem que se estacionava à entrada da tenda e o povo prostrava-se por fora. Estamos a falar do povo, incluindo os próprios anciãos. Nem o Arão, nem o Ur, que eram também sacerdotes mais próximos de Moisés, às vezes não tinham oportunidade de terem a proximidade de Deus, tal como Josué teve essa oportunidade pelo fato de Josué ser um auxiliar pessoal de Moisés. Para além desses 2 momentos, há um terceiro momento que também Josué auxilia Moisés, que é quando eles, ainda no deserto, na travessia, o povo começou a reivindicar de sede. Então, é quando Moisés consulta o Senhor. E o Senhor diz para que Moisés fosse e com a sua vara batesse na rocha, que era a rocha no Monte Horebe, para que dali eles tirassem água para poderem consumir, bem como dar de alimentar o seu próprio rebanho. Quando assim o fizeram, de seguida apareceram os amalequitas. Esses amalecitas eram um povo beduíno, eram nômadas, e que eles dominavam aquela zona dos desertos. Então eles apareceram, começaram a contendar, começaram a lutar, começaram a pelejar, a atacar o povo de Israel. Quando eles começam a atacar o povo de Israel,
então Moisés chama Josué. Diz: Josué, organiza homens valentes e capazes e desce com esses homens para pelejarem contra os amalecitas. E eu vou ficar aqui em cima da colina com a vara para manter a vara firme, em sinal de chamar, conclamar. Então acho como se fosse uma trombeta, uma forma de chamar a Deus, conclamar a Deus para que Deus pelejasse pelo povo e que Deus ficasse à frente daquela peleja para que a vitória fosse assegurada. Quando Josué desce para a peleja, Moisés ficou em cima da colina juntamente com Arão e Hur. Então ele ficava nesta posição com os braços erguidos e levantados. E sempre que Moisés ficou assim desde o amanhecer, mas porque aquela posição, os braços e as mãos de Moisés começaram a ficar pesadas pelo cansaço. Sempre que Moisés amortecia, sempre que as mãos baixavam, então eram os amalecitas que dominavam os israelitas. Quando Moisés mantinha a sua vara e suas mãos firmes em pé, então eram os israelitas que dominavam os amalecitas. Então é quando Arão e Hur, apercebendo-se de alguma fadiga e cansaço por parte de Moisés, eles levaram 2 rochas e puseram as 2 rochas sobre os braços de Moisés para que auxiliasse ao próximo Moisés, e Moisés permaneceu sentado. Então quando Moisés ficou nessa posição de guerra, a conclamar ao Senhor para que pelejasse a favor do povo de Israel, é quando Josué conseguiu matar, aniquilar, destruir e passar a fio de espada todos os amalecitas. É quando depois o Senhor desce a Moisés e diz que haveria uma guerra teológica, uma guerra perpétua entre Deus e os amalecitas. E aquela guerra iria ocorrer de geração em geração. E que o Senhor instruíra a Moisés, que Moisés dissesse ou informasse isso a Josué. Então, temos também um terceiro momento, é quando o Senhor diz a Moisés para que Moisés concebesse um plano, isto já no livro de Números, concebesse um plano para que enviasse 12 espiões que deveriam ser escolhidos das tribos de Israel. Por cada tribo de Israel deveriam escolher um que fosse o chefe daquela casa. E que esses 12 espiões deveriam ser enviados para a terra de Canaã, para irem explorar aquela terra de Canaã. Então, desses 12 espiões, estavam 2 em particular. Estavam Caleb, que era da tribo de Judá, estava Josué, que era da tribo de Efraim. Quando esses 12 partem para irem explorar, para irem espiar, para irem reconhecer a tribo, a terra de Canaã, eles ao chegarem lá, a instrução que Moisés deu era para que eles vissem tudo, vissem as fortalezas, vissem o solo, vissem a temperatura, vissem o tipo das pessoas, a capacidade, se eram fortes ou não, as características das pessoas, o tipo de fruto que era produzido naquela terra, para que eles tirassem um relatório descritivo de tudo e trouxessem até o líder Moisés, para que Moisés, a partir dali, pudesse conceber um plano e uma estratégia de como é que eles haveriam de ocupar Canaã. Quando estes 12 voltam para dar um relatório detalhado a Moisés, eles começaram por confirmar que sim, essa terra mana leite e mel, esta terra corre leite e mel. Mas, não obstante isso, porque é uma terra que tem muitos frutos, tem figos, tem romãs, tem tâmaras, tem cereais. Não obstante a isso, essa terra também é habitada por gigantes. Aqueles gigantes grandes, musculosos, de que eles tinham medo até de encarar esses mesmos gigantes. E não obstante a isso, também era uma terra fortificada, fortalecida. Então, eles quando dão esse descritivo, eles primeiro colocaram as vantagens, depois colocaram por último, como advertência, mas existem estas dificuldades. Então, eles naquele momento estavam a fixar-se nas dificuldades para justificar que para eles era difícil ou era uma missão impossível poderem avançar para a ocupação da terra de Canaã. É quando diante deste testemunho levanta-se Caleb. Diz que Caleb era mais velho que Moisés. Por isso é que Caleb tomou a palavra. Então Caleb diz que não. Se nós
fomos dados este plano enquanto uma promessa de Deus para ocupar aquela terra. E realmente nós vimos que nesta terra mana leite e mel. Então nós não devemos duvidar dos planos do Senhor. Se o Senhor nos colocou aqui, é porque nós somos capazes. Ademais, o Senhor pelejará por nós. Não seremos nós quem iremos pelejar. Ele vai usar a nós enquanto instrumentos para podermos ocupar aquela terra, porque esta é a sua vontade. E também parafraseia a Caleb, Josué. Portanto, foram esses dois que também defenderam que eles não deveriam recuar, não deveriam desistir, porque eles começaram a murmurar, a dizer que não, era melhor nós voltarmos para o Egito do que estarmos aqui e sermos dominados e encolhidos. Isso pode ser uma grande vergonha para nós, pode ser uma grande derrota para nós. Vão dominar a nós, os nossos filhos e as nossas mulheres. Isso é uma grande derrota, uma grande vergonha para nós. Então nós preferimos voltar. Então isto ocorreu numa assembleia. Então quando está a ocorrer essa assembleia, dos 12 espiões, 10 estão a defender que não se deveria avançar. Desses 12, 2 estão a defender que não, nós devemos avançar. É quando aqueles 10 começam a ameaçar aqueles 2 de apedrejar. Já queriam apedrejar, queriam agredir, queriam tirar a vida a Moisés e a Caleb, porque estes estavam a defender a sua fé num Deus único, plenipotente e todo-poderoso. É quando eles, ao quererem apedrejar a Josué e Caleb, a glória do Senhor veio sobre aquela assembleia e tocou a todos os povos que se encontravam naquela assembleia, de tal forma que eles não fizeram nada, nem a Josué, nem a Caleb. Depois disso é quando Moisés continuou a sua trajetória de liderança para introduzir o povo na terra prometida. É quando Moisés, ao aproximar-se do último monte, o Senhor diz a Moisés: agora suba este monte e daqui de cima tu podes contemplar a terra que eu prometi, a terra que eu vou introduzir o povo de Israel e os seus descendentes para que eles lá possam habitar. Mas não serás tu quem vai introduzir o povo lá, por causa da desobediência que tu tiveste para comigo em frente do povo, quando eu instruí para falar a rocha e tudo contrário, feriste a rocha. Então, não vai ser tu, mas vai ser um instrumento, um discípulo seu. Então Moisés, mas depois o Senhor diz a Moisés: mas tu vais ter um descanso merecido e favorável. Então Deus prometeu a Moisés, veja a tamanha glória que Deus tinha para com Moisés em consideração com ele. Diz que, mas tu vais ter um descanso celestial. É o que Deus promete a Moisés ali naquele momento. E diz que Moisés pereceu ali naquele monte sem sequer estar com os olhos cansados. Significa que Moisés ainda tinha energia, Moisés ainda era útil, mas que Deus deu o descanso merecido em honra e em glória a Moisés e capacitou e instruiu a Moisés como é que deveria Moisés encetar o plano. É quando Moisés, preocupado, porque Moisés não queria que as ovelhas de Israel ficassem sem um pastor. Moisés, preocupado, então ele consulta o Senhor, faz uma oração ao Senhor e diz: Senhor, instrua-me, guie-me, capacite-me, para que o povo não seja um rebanho sem pastor. Então, diga-me, instrua-me, quem é essa pessoa a quem eu devo colocar e instruir? É quando o Senhor responde a Moisés, diz a Moisés: o teu servo, o servo que vai conduzir ou introduzir o povo na terra prometida será Josué. Então, porque Josué tem um grande atributo de liderança. É quando o Senhor diz que em Josué reside o Espírito de Deus. Isto é, em Josué está o Espírito Santo. Então, impõe as tuas mãos sobre Josué e transmite a ele o poder e a autoridade que eu te dei, bem como impõe a ele o Espírito de liderança que está em ti, para que ele possa ter a capacidade e possa também ter a força e a confiança de que ele é capaz de introduzir o povo na terra prometida. É preciso lembrar que aqui, estamos a falar de que dos 12 espiões, somente Deus aprovou a fé de Caleb e de Josué. Significa que todos os 10, Deus enviou castigo para esses 10. Isto está no livro de Números. E Deus orientou para que Moisés fizesse um novo recenseamento do povo. Por quê?
Porque existiam aqueles que viram a sua fé a enfraquecer e depois começaram a murmurar para com Deus e Deus se entristeceu, se conturbou com a disposição da fé desses e mandou recensear novo povo quando Deus mandou castigo para uma parte daqueles homens que tinham sido antes escolhidos, porque eles não demonstravam fé. Então esses ficaram e não fizeram parte do novo recenseamento que apurou quem são aqueles que iriam ser o novo povo de Deus. Portanto, o recenseamento foi feito, foi para apurar o novo povo de Deus, porque existia um que já não era povo de Deus, pois esses já não tinham aquela fé, aquela disposição necessária para poderem ser usados por Deus para o cumprimento do plano de Deus. É quando aqui, então, Deus diz para que Moisés convocasse o seu servo Josué, eles os dois fossem para uma tenda de congregação, porque Deus queria falar pessoalmente com os dois e queria dar instruções diretas e pessoais a Josué. É quando Deus desce para aquela tenda, a entrada da tenda da congregação em forma de nuvem, desce e fala para esses dois. E pela primeira vez Deus fala para Josué, dizendo: Josué, o meu servo Moisés, ele vai ficar. Então, prepara-te, anima-te, tenha bom ânimo e não desistas, porque eu serei contigo. Então, foram as primeiras palavras de motivação, de inspiração e de confirmação do que o Senhor já havia prometido aos antepassados, bem como aquilo que o Senhor tinha prometido a Moisés e que Moisés tinha dado a conhecer a Josué. Então, foi já o próprio Senhor que já se dirige a Josué através dessas palavras. Por fim, é quando Josué inicia a liderança do povo de Israel. Isso está registrado no próprio livro de Josué, que é o primeiro livro da seção de história das Escrituras Sagradas. E começa com o Senhor, depois do Senhor dirigir-se a Josué de forma particular, o Senhor dirige a Josué nos seguintes termos, dizendo: Josué, tenha bom ânimo, anima-te, ocupa-te, repito, ocupa-te de meditar continuamente nas Escrituras que eu dei ao meu servo Moisés. E também empenha-te não só a meditar, mas também a obedecer o que está escrito nessa mesma lei. Não te desviando da lei nem para a esquerda, nem para a direita, para que todos os teus empreendimentos sejam bem-sucedidos, pois eu serei contigo, irei pelejar por ti, irei adiante de ti. Então, depois do Senhor ter dito isso a Moisés, então Moisés chama 2 espiões da sua confiança, isso é, dos seus servos. Josué agora já é o líder do povo de Israel. Moisés já morreu. Então, Josué escolhe 2 espiões e instrui esses 2 espiões para irem até a Jericó, para que lá fossem avaliar, ver qual era o grau de fortificação das muralhas de Jericó, para eles poderem avaliar qual era o tipo e o nível de dificuldade que eles teriam ou não para poderem ocupar Jericó, para que aqui na fase de planificação eles pudessem saber quantos homens, armamento, que tipo de preparação e como dispor, quais eram as táticas que eles iriam dispor para poderem entrar em Jericó. Quando isso sucede, então aqueles 2 espiões vão para Jericó. Só que quando eles vão para Jericó, eles foram ficar hospedados num local improvável. Por quê? Foram ficar em casa da prostituta Raabe. E eles ficaram em casa da Raabe, que era um local improvável. Quando eles entram naquela casa, o rei de Jericó ficou a saber que entraram 2 israelitas na casa de Raabe. É quando o rei de Jericó manda chamar a Raabe e pergunta: quem são aqueles homens que entraram na sua casa? E Raabe, ela negou, ela rejeitou que aqueles eram israelitas. Por quê? Porque Raabe, apesar dela ser uma pessoa que tinha uma conduta de vida improvável, por um lado, e também ser uma cananeira, uma mulher estrangeira, e aqueles povos cananeus eram povos que idolatravam outros deuses. Então, era pouco provável na lógica humana que estes espiões de Josué fossem ficar lá. Mas foi precisamente lá, porque essa mulher abriu a porta, acolheu e depois ela escondeu
aqueles homens, isto é, protegeu aqueles homens e pedindo que o rei de Jericó impedisse ou sabotasse ou frustrasse o plano que eles tinham. Porque Raabe diz aqueles dois espiões: eu tenho ouvido falar dos prodígios que o vosso Deus tem encetado. Desde os prodígios que vocês manifestaram na forma de como passaram o mar Vermelho, desde os prodígios que vocês manifestaram na forma como atravessaram o Rio Jordão, desde os prodígios que Deus fez por vós quando vocês dominaram aqueles dois reis antes de chegarem aqui. Então, eu confesso a minha fé que vocês são servos de um Deus Altíssimo e Omnipotente. Então, é quando eles fazem um juramento com Raabe. Raabe diz: eu só vos peço uma coisa, que poupem a mim e a minha família. É quando aqueles dois espiões fazem um juramento, um trato com Raabe. Então eles dizem a Raabe: acomoda, loja na tua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, e que estes fiquem fechados em segurança dentro da sua casa. E como tal, coloque um sinal na janela, que é um lenço vermelho, para que este lenço, então, todos aqueles que forem a tropa de Israel, ao entrarem e ocuparem aqui, eles vão saber que esta casa eles não devem tocar. Mas se algum de vós sair para fora, então nós não poderemos nos responsabilizar disso. Mas se vocês permanecerem naquela casa fechados, uma casa marcada, sinalizada, com o lenço vermelho, então nós não vamos vos tocar. Então, é assim que Raabe também instrui esses dois, diz: olha, faz eles descerem do muro. Este muro era a entrada, era a fronteira de entrada a Jericó. Depois instruiu para que eles fossem se esconder no monte por 3 dias, porque depois os soldados do rei de Jericó haverão de persegui-los, então que eles fossem ficar escondidos por 3 dias. Depois, quando esses voltassem e desistissem, então eles poderão descer e voltar até o encontro do seu comando, onde estava Josué. E é assim que esta mulher cananeia Raabe passou também a ser uma das estrangeiras que entra na história, isto é, entra no plano de salvação da humanidade por Deus, ainda sendo uma mulher estrangeira, que demonstrou uma fé intrépida, uma fé superior até dos próprios israelitas. Esta mulher Raabe demonstrou. É por isso que esta mulher também foi salva a par dos israelitas, pela fé que ela demonstrou, conquanto, a partir da nova aliança, as condições para a salvação passou necessariamente a ser a fé e o batismo, pois é assim que nós sabemos que o príncipe da paz veio para poder trazer a paz e separar o muro, e destruir o muro, melhor dizendo, que separava os judeus dos gentios. Tendo chegado a este ponto, fica aberta a secção de questões, comentários, sugestões, críticas, para podermos aprofundar esta mesma reflexão. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu tenho umas 3 questões. A primeira é: todos os povos foram criados por um único Deus. Por que se matam? A seguir, Deus ensina-nos a perdoar aos nossos inimigos. Por que não perdoou a Moisés? Raabe mentiu ao rei. Será que fez o certo de mentir? Obrigado. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber como é que as leis escritas por Moisés naquela altura espelhavam a terra prometida. E nos dias de hoje, como é que as mesmas leis espelham a salvação? Também gostaria de saber quem são nos dias atuais os amalequitas e como podemos pelejar contra eles. Também gostaria de saber o que é o descanso celestial e como conquistá-lo. Também tenho cá outra questão que é: quais são os caminhos que o cristão hoje, ou
Quais são os caminhos que podem levar o cristão hoje à Terra Prometida? De seguida, como é que Cristo pode ser considerado Terra Prometida? Quais são as características agradáveis ao Senhor que o Josué possuía ou tinha? Qual é o significado do leite e o mel que emanavam em Canaã? Será o Evangelho? Como Deus chama Josué e nele vê alguém que pode ser um instrumento de travessia do povo para o Canaã, povo de Israel para o Canaã. Queria saber também qual é a fé, o tesouro de Josué, ele como uma pessoa, ele descrevendo-se ele, como é que ele descreve-se, qual é a fé que ele praticava. Qual foi o modelo de liderança transmitido a Josué para este introduzir o povo a Canaã? Para fechar, gostaria de saber que tipo de pecado foi este do Moisés ao ferir a rocha. A paz, irmão. A paz. Eu tenho uma questão. Eu queria saber, o Josué auxiliou Moisés. Eu quero saber agora quem seguiu, quem foi o auxiliar do Josué. Obrigado. Estimados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer por estas 15 questões que foram colocadas em torno do tema de reflexão do dia de hoje, que é a história de Josué. Então vou passar a respondê-las pela ordem pela qual elas foram colocadas. A primeira destas é: todos os povos foram criados por um único Deus. Por que os povos se matam entre si? Os povos se matam entre si, nós poderíamos recuar até a história de Abel e Caim. Esses eram irmãos, ambos filhos de Adão e Eva. Qual foi o motivo que levou a que, no caso Caim, matasse Abel? O motivo, se nós recuarmos para este caso específico, foi o primeiro caso do homicídio que está registrado nas Escrituras Sagradas. Deveu-se a, por assim dizer, a alguma inveja que despertou, manifestou-se no coração de Caim. E disse que esta inveja que manifestou-se no coração, no íntimo do Caim, foi resultado da inclinação ao pecado que estava à disposição de todas as sementes que vieram descendentes desde Adão e Eva, desde que estes desobedeceram ao Senhor e saíram da presença do Senhor. Então, não obstante Caim ter primeiro tido inveja, ciúmes de Abel, porque ambos tiveram a mesma oportunidade, que era de subirem ao altar e irem para honrar a Deus. Mas cada pessoa tem o seu coração. Então, a honra que Caim levou para o Senhor no altar não foi do agrado de Deus, porque ele não escolheu o melhor, ele não deu o melhor de si, ele não honrou a Deus, ele não mostrou o seu respeito, a sua vénia
para com Deus. Então ele não escolheu o que ele tinha de melhor. Diferentemente de Abel. Abel deu o melhor de si, escolheu o melhor rebanho. Isto é, escolheu a melhor ovelha que ele tinha. Ainda nova, sem defeito, sem mácula, terrinha. Ele levou assim como estava e ofereceu ao Senhor. E o Senhor se agradou mais de Abel que de Caim, mas Deus amava os dois de igual modo. É quando Caim fica cabisbaixo. E Deus diz, Caim, por que estás cabisbaixo? Levanta a tua cara. Se tu mudares e com esta lição aprenderes, eu também posso te honrar. Então levanta a tua cabeça, erga-te, anima-te, que ainda podes te refazer. Mas Caim não deu ouvidos a esta sugestão, a esta orientação do próprio Deus. Porque Deus disse, se tu não tiveres o cuidado de te retratares, o espírito do pecado ou a tua inclinação para o pecado está aí à tua porta, à tua espera. Se tu não repreenderes esse espírito, que não te retratares, não mudares, então aquele espírito vai te apossar sobre ti. E foi o que aconteceu. O que fez Caim de seguida? Convida o seu irmão para o campo. Chegado lá no campo, ele tira a vida ao próprio irmão. Então, é assim porque as pessoas se matam. Não sei se consegui transmitir. É por causa do coração de cada um. 2. Deus ensina a perdoar os nossos inimigos. Por que não perdoou a Moisés? Neste caso, Moisés não era inimigo de Deus, antes pelo contrário. Moisés era amigo de Deus, era íntimo de Deus. Moisés era alguém que tinha encontros privados e pessoais com Deus. Moisés foi uma pessoa que foi extremamente usado por Deus. E é por isso que na experiência da transfiguração, viram Elias e Moisés também ao lado de Deus, os discípulos de Cristo. Então, o Moisés, foi perdoado por Deus. É assim que tanto foi perdoado, tanto quanto o Senhor até disse que ele ia ter um descanso celestial, mas queria ser ali naquele monte. Mas que Deus já não iria contar com ele para a continuidade. Moisés estava nessa altura com a idade de 120 anos. É assim que Moisés hoje está bem eternizado nas Escrituras Sagradas. Que Moisés viveu 120 anos, 40. Que o número 40 é um número extremamente simbólico e extremamente importante nos planos de Deus, bem como nas matemáticas de Deus, bem como o número 3. Então Moisés tem que viver 120 anos, era a vontade de Deus. Moisés não teve que atravessar, foi uma mudança dos planos de Deus em função de um comportamento, de uma atitude que não agradou a Deus, mas aquela atitude não fez com que Deus desaprovasse a Moisés, antes pelo contrário. Deus é o mesmo, do mesmo modo que ele condena, que ele admoesta, ele também logo perdoa. Aconteceu com Caim, como estávamos a explicar há um bocado, aconteceu também com Moisés. Porque não obstante Moisés ter tido uma atitude menos tigre, depois Moisés continuou a liderar o povo até aquele ponto. E Moisés, também Deus mostrou, Moisés viu com os olhos, Moisés viveu a terra prometida com os olhos. Deus disse, suba até este monte. Moisés subiu. Estás a ver essa terra? Olha para toda a volta. Estás a ver? Sim, é essa terra que eu vou dar aos seus descendentes. 3. Raabe mentiu ao rei de Jericó. Será que ela agiu bem? O que acontece é que nós, quando estamos diante de uma situação, de uma circunstância, nós temos a capacidade de ajuizar o que é que aquela situação representa e o que é que a tua moral emana. Conquanto até quem não confessa a Deus, até os ateus, até os pagãos, eles na sua consciência sabem que existe um ser superior, sabem que existe Deus. Raabe era natural descendente de Jericó. Conhecia o governo de Jericó e submetia-se ao governo de Jericó. Mas Raabe também, não obstante estar a viver naquele contexto, naquele mapa, naquela geografia, ela também ouvia falar de outras coisas. Ela estava diante de uma situação específica, que era ou defender aqueles dois homens que estavam ali como estrangeiros, porque Raabe tinha todos os poderes para poder simplesmente rejeitar e entregar aqueles dois homens
Rabi tinha todas as condições para isso. Mas Rabi foi a moral dela que acusou, em que ela, não obstante ser natural dali, estar diante de uma situação que poderia consistir em um risco para ela, mas ela também estava atenta a outras coisas que aconteciam. E ela conhecia o sistema cultural dali. Eles eram idólatras. E ela, não obstante ser dali, ter a vida que tinha, mas ela reconhecia que existia um Deus. É assim que ela, quando viu aqueles dois homens como sendo sementes daquele Deus, ela temeu. Acho que é suficiente. Ela temeu. E ela assim fez a vontade de Deus segundo a moral que lhe acusou no momento, para que ela se visse em paz consigo mesma e com Deus, que ela não conhecia até então. Ela conheceu a Deus através daquele gesto. Quando ela temeu a Deus, protegeu aqueles homens, então Deus se apresentou a ela. É assim que quando aqueles ocuparam, a única casa que não foi tocada foi a casa de Rabi. Então essa foi a forma como Rabi foi usada como um instrumento de Deus, para que se materializasse, cumprisse um plano de Deus, e assim ela visse a salvação, e não só visse a salvação, como o seu nome hoje consta nas Escrituras Sagradas, como uma pessoa que foi muito usada por Deus para a materialização do plano de Deus. Então, diante do plano de Deus, não existe um não, não existe um sim. Existe uma vontade, existe uma intenção. Então, se essa intenção ou vontade quer seja mediante uma mentira ou uma verdade, a verdade é que o plano de Deus, ele sempre vai se cumprir. Sempre vai se cumprir. E ele usa até cenários adversos, pessoas menos esperadas, para poder mesmo confrontar essa nossa tendência humana de querer que as coisas sejam segundo a nossa lógica. E isso já é uma desobediência ao próprio Deus. Porque ser obediente a Deus é reconhecer que Deus é soberano e que nós somos a sua sombra, a sua descendência. Então é uma necessidade que nós temos contínua de termos comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É procurar compreender quais são os planos, os propósitos e a vontade de Deus, que muitas vezes até podem desagradar até a nós próprios. Mas quando a pessoa busca comunhão com Deus, procura compreender os planos de Deus, tu te abstrais daquilo que é a lógica humana, daquilo que os teus olhos físicos podem compreender. E passas a agir segundo a vontade de Deus. E agir segundo a vontade de Deus é agir segundo o sobrenatural. E quando tu ages segundo o sobrenatural, o natural, isto é, o humano comum, não te compreende. Mas tu ali estás consciente, firme, estás a fazer a vontade de Deus. Número 4. Como é que as leis escritas por Moisés espelhavam a terra prometida? E como é que espelham a salvação? Então, as leis que Moisés escreveu, estas, no momento em que ele soube como Josué, enquanto seu auxiliar, para receber a lei do culto, a lei cerimonial. Então, essas leis do culto, essas leis cerimoniais, elas espelham a terra prometida, porque era a disposição, era a forma com quanto Deus instruiu a Moisés como é que ele deveria congregar o povo, isto é, como é que ele deveria instruir o povo para que o povo estivesse em contínua comunhão com Deus, em contínuo louvor, em contínua adoração, porque Deus queria e quer até hoje viver no meio do seu povo, no meio do seu povo. Então, para nós estarmos no meio dele, devemos ir de encontro com as leis cerimoniais que Deus deu a Moisés, como congregar o povo em sede de assembleia, em sede de congregação. Então, são essas instruções que Deus deu através desta lei a Moisés. Então, elas espelhavam a terra prometida, porque lá na terra prometida era um padrão, era um modelo que tem vigor até os dias de hoje. As mesmas leis cerimoniais são as leis que capitaneiam a realização do culto até os dias de hoje. Então, elas só foram adaptadas em diversos contextos. Deus sabia que a terra prometida era uma terra que adoravam outros deuses. Então, Deus deu a Moisés a lei para que essa lei passasse a reger a relação entre o homem, Deus, homem com outros homens, bem como aquilo que era a lei cerimonial. Como é que nós poderíamos, em congregação, podermos cultuar e buscar um único Deus. E como é que
as leis de Deus deu a Moisés espelham a salvação é que é por intermédio desta contínua comunhão com Deus que está assegurada a nossa salvação. A salvação é resultado da nossa comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, então este não pode receber o fruto dessa comunhão que é a salvação. O que vai ser a salvação? É a certeza de que nós fazemos parte dele, de que nós somos povo de Deus, de que nós somos dele, de que nós somos parte dele. E em sentido inverso, porque é uma comunhão, tem dois sentidos. É também resultado de que ele é nosso Deus, de que ele vai pelejar por nós, de que ele vai à frente de nós, de que ele é a nossa providência. Então, esta aqui é uma comunhão. É uma comunhão porque é uma relação intrínseca e recíproca. Então, estes é que são de que forma é que a lei cerimonial pode espelhar, por um lado, a terra prometida, bem como a salvação nos dias de hoje. Quem são nos dias atuais os amalecitas e como é que podemos pelejar contra os amalecitas? Os amalecitas eram um povo beduíno que viviam no deserto e que eles eram inimigos do povo de Deus. Então, nos dias de hoje, quem são os amalecitas? Nos dias de hoje, os amalecitas não são somente um povo, são as circunstâncias, são as pessoas, é tudo aquilo que impede a nossa caminhada. Porque se nós recuarmos para aquela narrativa, o povo de Deus estava a atravessar o deserto, estava a passar por uma região, que aquela região era dominada pelos amalecitas. Os amalecitas impediam que o povo de Deus passava por lá, negaram. Atenção que eles disseram, nós não queremos hospedagem, não precisamos de comer e beber, só queremos usar esse caminho para passar. Os amalecitas rejeitaram ainda isso, negaram. Então, quem são os amalecitas? São todas as pessoas, circunstâncias e obstáculos que impedem a nossa caminhada em Cristo. Esses são os amalecitas. E estes existem, vão existir até a consumação dos séculos, porque é uma guerra teológica, é uma guerra de geração em geração. É uma guerra que não termina, é uma guerra do próprio Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus usa os seus instrumentos. É por isso que Deus disse a Moisés, escreva isso em lei, para que as pessoas possam compreender e explica isso a Josué. E hoje está na Bíblia, que hoje nós temos a fé, sabemos disso. É para quê? É para sabermos que Deus, nós temos que ter essa compreensão, para na base da fé, nestas mesmas escrituras, colocarmos sempre Deus à nossa frente, independente da existência ou não dos amalecitas, sabendo que aqui são inimigos do próprio Deus e que Deus quer usar a nós enquanto instrumentos para poder pelejar e vencer os amalecitas, para que se confirme o que está escrito nas Escrituras, que é uma guerra perene, mas que conquanto não precisa ser uma guerra perene, Deus sempre vai oprimir, vai sempre dominar os amalecitas. Pergunta seguinte, ainda ligada a esta, como é que nós podemos pelejar? Vamos ver então como é que Moisés pelejou. Moisés permaneceu na colina, usou da vara, que é a autoridade. A vara é o bastião. Aquela vara que Moisés segurava na mão não é nada mais nada menos que uma vara, como uma vara comum, mas é uma vara que Deus usou enquanto uma autoridade, que aquela autoridade manifestava-se pela fé que Moisés depositava e a obediência que Moisés fazia em como usar aquela vara mediante o comando do próprio Deus. Então, como é que o Moisés venceu aquela guerra contra os amalecitas? Foi pela obediência, foi com o uso da autoridade de Deus, foi com o uso da fé e foi também da forma como ele se defendeu. Como? No caso, na circunstância, ele instrui a Josué para que escolhesse homens capazes, descessem para pelejar, enquanto ele ficava em posição de oração, em posição de intercessão. Então Moisés estava a interceder, estava também a lutar, mas em cima da colina. Enquanto a luta física era Josué que estava à frente, a luta espiritual era Moisés que estava ali a fazer. O que é essa luta espiritual, só para terminar? A luta espiritual é ter uma vida de oração. Orar, vigiar. Orar, vigiar. Moisés era uma pessoa que orava sempre. Deus disse a Josué também, medite constantemente nas Escrituras
e cumpra integralmente o que está ali escrito, sem desviando para a esquerda nem para a direita. Então, essa aqui é a nossa luta, porque a arma mais poderosa que nós temos é a nossa fé. O que é o descanso celestial e como é que se conquista? Esse descanso celestial Moisés conquistou pela sua obediência. Foi uma vida totalmente dedicada a Deus, ao Evangelho. Totalmente dedicada. Todo o trajeto de vida de Moisés, 120 anos, foi uma vida que foi divinamente, passo a expressão, peço desculpa. Foi uma vida que foi divinamente instruída, a vida de Moisés, não é? Então, a questão é, como é que ele conquistou? Ele conquistou pela obediência e pelo reconhecimento da ação da graça em ação na sua vida, bem como por ele ter aceito um chamado. Porque Deus chamou, desceu para Moisés e chamou a Moisés. E Moisés aceitou esse chamado. Então, é por isso que Moisés mereceu o descanso celestial, na forma como Deus lhe prometeu, que Moisés ia descansar nos céus. E assim ocorreu, conforme o testemunho que nós vimos da experiência da transfiguração, que os discípulos viram e testemunharam que Moisés está lá, junto com o Pai. Quais são os caminhos que podem levar o cristão à terra prometida? Se perguntarmos quais são os caminhos, então os caminhos são dois. É o caminho da justiça, é o caminho da santidade. Justiça, santidade. O que é o caminho da justiça? É ser justo. Justo em quê? Conhecer a lei, praticar a lei, que é obedecer a lei, e também viver em consonância com aquela mesma lei. O que é a santidade? A santidade é buscar fazer-se cheio do Espírito Santo, fazer-se cheio dessa injeção do poder. E esta santidade, que é uma vida separada, é uma vida de serviço, que é uma vida que é em função de conhecer a vontade de Deus. Então, quando a pessoa tem uma vida separada, tem uma vida de santidade, então, através dessa justiça, que é um caminho, através da santidade, que é um outro caminho, independente das dificuldades, desafios, das barreiras, dos obstáculos, vai ter pela frente. Então, nesses caminhos, Deus sempre vai se manifestar, vai se glorificar na vida dessas pessoas que seguem esses mesmos caminhos. Porque Deus estará à frente. Quem anda, escolhe o caminho da justiça e da santidade, então Deus vai à frente dele. Por assim dizer. Quais são as características agradáveis ao Senhor que Josué possuía? De acordo com o relato do texto bíblico, a principal virtude que é salientada que o Josué possuía era a virtude do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, com isso queremos dizer que a pessoa pode ter muitas virtudes, tantas outras virtudes, pode ter sabedoria, pode ter conhecimento, pode ter aparência, pode ter nome, influência, mas a principal virtude para a pessoa poder exercer uma liderança enquanto um instrumento de Deus é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus que reside e capitaneia e que é o próprio Deus, na forma do Espírito Santo, que passa a comandar e a dirigir a vida dessa mesma pessoa. Então, quem tem o Espírito Santo, esta pessoa tem a virtude do Espírito de Deus, que é esta virtude que Deus referiu a Moisés, que esta era a principal virtude que Josué tinha. Conquanto, quem tem o Espírito Santo vai sempre ter temor, fé, resistência, bem como os frutos do Espírito Santo que nós conhecemos. Longanimidade, benignidade, mansidão, obediência. Porém, há aqui um mar sem limites de benefícios do Espírito para aquele que é dirigido pelo Espírito, porque é através do Espírito que a pessoa entra em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, Pai, Deus, Filho, é assegurada pelo dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é que assegura que nós estejamos em comunhão com Deus. Então, por isso é que Deus elenca como a principal virtude ou característica que Moisés e Josué possuía o Espírito de Deus. Mas também nós sabemos que, pelo fato de Josué ter convivido
com Moisés, ele aprendeu várias outras virtudes. Mansidão, obediência, tolerância, não é? O temor a Deus, não é? Josué foi aprendendo, porque ele convivia com Moisés e ele tinha acesso a ambientes muito restritos que Deus tinha encontros pessoais com Moisés. Então, Josué foi aprendendo, observando, ele foi vendo o comportamento de Moisés, a atitude de Moisés, porque ele convivia com Moisés. Ele foi aprendendo as atitudes, a par do conhecimento, das técnicas, das habilidades. Ele também foi aprendendo nas atitudes do próprio Moisés, que era o mestre com quem ele caminhava. Então ele foi aprendendo várias habilidades, mas dessas várias habilidades, a que Deus elencou como sendo a principal foi a virtude do Espírito Santo. 10. Qual é o significado do leite e mel que emana em Canaã? Será o Evangelho? Então, realmente os exploradores foram confirmando que sim, realmente naquela terra corre leite e mel. O que é correr leite e mel, de acordo com aquela descrição física? É que era uma terra fértil, era uma terra que era arável, era uma terra que tinha um bom clima, era uma terra que tinha boas condições de água, era uma terra que era apta a poder produzir alimento, porque naquela altura o que se elencava como sendo fundamental para a vivência era segurança, naturalmente, alimentação, vestuário. Isto era bastante suficiente para o povo adorar a Deus comumente e dar ação de graça, por dizer que Deus nos sustenta, Deus nos provê. O que é alimento, segurança, vestuário. Então, naquela altura, essas eram as características da terra que emana leite e mel, que era Canaã. Por quê? A principal atividade naquela altura era agricultura. Nos dias de hoje, o que é terra que emana leite e mel? É preciso também fazermos esta equiparação. São momentos diferentes, são contextos diferentes, são realidades diferentes. Mas o que é terra que emana leite e mel? É todo local onde Deus nos insere, que nunca vai nos faltar o que comer, nunca vai nos faltar segurança, nunca vai nos faltar a alegria de ter um mínimo para viver, que nos habilita a dar ação de graça, a reconhecer que Deus é conosco, porque não nos falta água, não nos falta o pão à mesa, não nos falta segurança, não nos falta uma família, não é? Então isto é que é terra que emana leite e mel nos dias de hoje. É onde nós temos essa provisão, esse aprovisionamento, esse sustento de parte de Deus, e também temos o benefício de estar em comunhão com Deus. Quando assim ocorre, então nós podemos a todo momento reconhecer a glória de Deus a se manifestar na nossa vida, com quando nós podemos a todo momento dar-lhe ação de graça. Fazemos ação de graça é reconhecimento de que aquela terra onde nós estamos, aquela condição que nós usufruímos, aquela vida que nós temos, aquela paz que nós gozamos, aquela comunhão com Deus, é tudo fruto da vontade de Deus, o cumprimento da promessa que Ele fez para todos aqueles que se doassem a Ele enquanto seu povo e que seguissem as suas leis. Então, isso é que é a terra que emana leite e mel. Quando se pergunta, será o Evangelho? Ora, o Evangelho é o alimento espiritual. Então, quando nós nos nutrimos do alimento espiritual, nós passamos a seguir o caminho sobrenatural. Quando caminhamos no caminho sobrenatural, então temos acesso a todos os benefícios da promessa contida na aliança de Deus com os seus antepassados. Deus disse que essa é uma aliança perpétua. Então todos aqueles que creem nesta aliança que Deus fez com os nossos antepassados, então hoje também são herdeiros dessa mesma aliança, dessa mesma promessa hoje. Então isto é que de que forma é que o Evangelho pode significar leite e mel. O que é leite e mel? Terra que emana leite e mel, terra que corre leite e mel. O que é isso nos dias de hoje? Não concordo, mas também não vou discorrer muito sobre isso. Que terra que emana leite e mel é uma terra que
haja abundância material. Não estamos a falar de materialidade, porque a abundância, do ponto de vista espiritual, é ausência de necessidade. A abundância não é excesso de material. Não é isso. Então, era importante também trazer isso, mas eu não vou me aprofundar, não vou me alongar muito para isso, porque acho que também não foi a pergunta que foi colocada. 11. Como Deus chama Josué e nele vê alguém que pode ser um instrumento de salvação? Deus chama Josué, de acordo com a reflexão do dia 2, Deus chama a Josué desde antes. Desde antes, porque disse que o Senhor conhece os seus instrumentos ainda no ventre de sua mãe. Não há de ser por acaso que Josué também é descendente da tribo de Efraim. Não é por acaso. Disse que Josué, ele foi instruído, até foi um soldado formado pelas tropas de Faraó ainda no Egito, estando no Egito. Então, Moisés vê em Josué alguém de confiança, porque era alguém que reunia essas virtudes. Tinha preparação militar, não é? Era um homem voluntário, que se fazia o trabalho, apto a ajudar, dedicado, empenhado, que não murmurava, etc, etc. Então temos várias outras qualidades que eventualmente vou desenvolver mais nos momentos seguintes, mas Deus já conhecia a Josué, coube a chamada a Josué precisamente no momento em que Moisés já estava a chegar no limite da sua vida terrena. Então, a pergunta é, como é que Deus chama Josué? Chama nesse instante, porque Josué é o nome dele, que é Osé, significa salvação. Quando Moisés diz que tu vais chamar Josué, que é Deus que é salvação, você vê que seria aquele que queria dar continuidade ao plano que tinha iniciado com Moisés, porque o nome de Moisés significa tirar. Moisés já tinha tirado o povo. O nome de Moisés não é introduzir na terra, é tirar. A principal missão que Moisés tinha era de tirar o povo de lá e depois escrever a lei e levá-los até lá. Moisés cumpriu na íntegra a sua missão. Então, vem Josué para dar continuidade àquele plano. Então, o nome de Josué significa salvação. Então, ele, Deus que é salvação, ele é quem completa e inicia uma outra missão. Abrindo na narrativa, na escatologia, estruturação das escrituras sagradas, iniciando o livro da história. Qual é a fé ou o tesouro de Josué? Então eu aqui vou me deter em algumas virtudes que Josué tinha manifestado. Então a fé ou o tesouro de Josué é uma fé obediente. É o temor a Deus. Por quê? Se lembra quando Deus chama Moisés, quando Deus desce até Moisés e instrui a Moisés que vai até o Egito, Moisés começou a questionar a Deus. Moisés questionou a Deus. Moisés fez muitas perguntas a Deus. Mas Josué não fez nenhuma pergunta a Deus. Moisés era um homem... Perdão, não Moisés. Josué era descrito como um homem muito obediente e um servo, no verdadeiro sentido da palavra. Quando Deus lhe chama, diferentemente de Moisés, mas não estamos a dizer que Moisés questionou porque duvidou. Moisés questionou porque ele mensurou e calculou o risco, os desafios que ele tinha pela frente em função da missão que ele tinha recebido. Por quê? Porque Moisés tinha que ser de uma condição de pastor de ovelhas para sair dali do deserto enquanto pastor de ovelhas, para ir até o palácio no Egito e ir falar para o faraó deixar o povo sair. Moisés ficou com medo. Josué já foi diferente. Josué já tinha bebido da liderança e estava a ser preparado pelo próprio líder, que era Moisés. E Josué já conhecia Deus por intermédio de Moisés, mas Josué ainda não tinha encontros pessoais com Deus enquanto um líder, porque ele ainda não era o líder enquanto existisse Moisés. Para que ele começasse a ser um líder como tal, Moisés tinha que sair. Moisés tinha que partir, por assim dizer. Quando Moisés parte,
é que Josué é levantado como líder do povo de Israel. Então, virtudes, fé, tesouro de Josué, obediência, temor, não questionou a Deus e foi aquele que não murmurou. Isto é, ele, juntamente com 11, compunham ao todo 12 espiões, foram enviados para Canaã para explorar Canaã, para saber e descrever e fazer registro de tudo o que eles estão a ver para levar. E dos 12, 10, só na sua descrição, no seu relatório sobre Canaã, eles fixaram-se nos problemas, dizendo que lá aquele povo está preparado, a terra tem fortalezas, está bem escudada, tem homens fortes, gigantes, são mais fortes que nós, vão nos dominar. Eles, não obstante terem visto coisas boas, mas o medo, o terror, assaltou a cabeça deles. Então eles começaram a duvidar e começaram já a contender contra Moisés, dizer que não, nós preferimos voltar. Então não ver como Deus age. Primeiro coloca problemas, em meio a oportunidades, as oportunidades ficaram ofuscadas. Eles só começaram a ver problemas. De problemas, começaram já a acusar, a dizer que Moisés, você que é o culpado desse problema, porque nós devemos estar lá, porque você nos trouxe até aqui. E depois já queriam já até apedrejar os outros, estão a ver como o diabo age em si mesmo. Não é? Então, esta fé, estamos a descrever qual é a fé ou tesouro de Josué. Josué é aquele que a parte de Caleb. Disseram, não é isso. Se foi Deus que nos trouxe até aqui, então Ele mesmo vai assegurar, vai se ocupar de nos levar, Ele vai pelejar por nós até lá. Se Ele nos mostrou esta terra, nessas condições, é esta mesma terra que nós devemos ocupar pela vontade soberana de Deus. Nós temos então somente que obedecer e cumprir. Não obstante as dificuldades, não porque eles não viram as dificuldades que os outros viram, mas o que aconteceu? Foi a fé que falou mais alto. Foi o temor a Deus, foi a obediência a Deus, foi o sobrenatural que se revelou naquele momento. E eles disseram que não, nós vamos sim avançar para a ocupação de Canaã. 13ª, qual foi o modelo de liderança transmitido a Josué? O modelo de liderança foi transmitido a Josué, é a liderança serviçal, é a liderança de serviço. Por quê? Porque Josué assumiu a liderança para servir a Deus, e o servir a Deus era ser um instrumento de Deus de libertação do povo. Conquanto Josué servia verticalmente a Deus, e Deus confirmava esse serviço através da unção e da ordenação de cima para baixo, para que Josué fosse apto a poder liderar o povo de uma forma horizontal. Então a liderança de Moisés era vertical para com Deus, horizontal para com os homens, em função da unção e da ordenação que recebia de Deus, ele era apto a poder servir o povo. Porque ele sabia que servindo o povo, segundo a direção de Deus, estava a servir o próprio Deus. Então esse aqui era o modelo de liderança de Josué. 14. Que tipo de pecado foi o de Moisés ao ferir a rocha? Moisés, quando feriu a rocha, ele mostrou uma certa inquietação, uma certa irritação. Descreve-se até que Moisés, naquele ato, ele perdeu a mansidão. Por quê? Porque Moisés ficou irritado, isto é, ele perdeu o autocontrole, o controle emocional naquele momento, por causa da constante murmuração, contenda do povo que ele estava a liderar. Então ele achava que aquele povo estava a ser ingrato por tudo aquilo que Deus tinha feito por eles até aquele momento. Ele achava que aquele povo estava a ser ingrato. Então ele em algum momento se irritou para com aquele povo. Por quê? E ele depois, o se irritar só com o povo, isso até não é um problema, porque ele poderia se irritar com o povo, ele é humano, é normal, depois poderia pedir perdão ao Senhor, depois também poderia se retratar, mas também porque ele realmente estava irritado, Deus também estava irritado com o povo, porque até Deus disse a Moisés, por causa dessa desobediência, a murmuração que esse povo está fazendo, eu já não sou Deus desse povo. Deus também irritou-se com o povo e informou isso a Moisés. Mas o problema não foi a irritação, foi a desobediência que o Moisés manifestou, desencadeada por essa irritação para com o povo. De que forma? Deus disse, fala a rocha. Moisés não falou a rocha, feriu a rocha. E fez isso em frente ao povo. E Deus
não gostou dessa atitude de Moisés. Então, este foi o tipo de pecado que Moisés cometeu, que fez com que o Senhor ficasse incomodado pela atitude de Moisés nesta ocasião. Então, estamos a dizer que Moisés perdeu aquela mansidão, porque a Escritura Sagrada descreveu antes Moisés como um homem muito manso. Moisés era descrito como uma pessoa muito mansa, não é? Uma pessoa tolerante, paciente, não é? Naquele momento ele perdeu por causa dessa atitude do povo, mas ele não deixou de ser manso. Ele não perdeu o Espírito Santo, não perdeu a comunhão com Deus. Foi um comportamento dele diante de uma situação específica que fez com que aos olhos do Senhor fosse um pecado. 15ª e última questão. Quem foi o auxiliar de Josué? Depois do Josué, o auxiliar de Josué seria quem foi o assistente direto pessoal de Josué. Josué não teve um assistente direto pessoal. Josué, enquanto liderou o povo de Israel, ele foi orientado para que sempre fizesse em consulta ou acompanhamento com os anciãos. Mas ele não tinha um assistente que o assistia, que o auxiliava na sua liderança no dia a dia. Josué não teve. É por isso que depois da morte de Josué, durante um tempo o povo ficou sem um líder, por assim dizer. Ficou sem um líder, o povo de Israel, após a morte de Josué. E Josué manifestou essa grande preocupação um pouco antes de morrer, porque ele via que aquela rebeldia do povo estava a aumentar. O povo é rebelde, o povo tem o coração endurecido. O povo, quando é introduzido, Deus disse: eu sei que este meu povo, disse a Moisés, mas eu sei que esse povo, quando eu introduzir na terra que mana leite e mel, terem aquelas todas as experiências, terem acesso a um bom conforto, uma boa vida, vão virar as costas a mim. Deus disse: eu sei que esse povo vai fazer isso. E realmente o povo fez isso. Então Josué, antes de morrer, estava preocupado. Chamou o povo e disse ao povo: eu estou para partir, mas estou muito preocupado com a vossa conduta, com o vosso proceder. Porque vocês estão a desviar-se do Senhor, estão a esquecer, não estão a conservar a lei. E eu estou para partir. Então, rogo para que vocês vejam ou revejam a vossa conduta. Porque eu e a minha casa, nós somos do Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Não sei vocês, mas consertem-se enquanto é tempo. Foi isso que aconteceu um pouco ao longo da liderança de Josué. E para responder simplesmente que Josué não teve um assistente direto que o auxiliava ao longo da sua liderança, que consistiu na introdução do povo de Israel na terra de Canaã, a partir do Jericó, que foi o ponto de entrada do povo de Israel na terra prometida. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, o vosso acompanhamento, bem como o interesse que demonstram por esta matéria. Este material vão encontrar juntamente com outro material nos nossos arquivos digitais, designadamente na nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.